queridos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês que nos acompanham. Seja bem-vindo a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical da classe dos juniores. E estamos na nossa lição de número 10, onde estamos aprendendo neste trimestre sobre os salmos com os nossos alunos. E na aula de hoje nós vamos aprender sobre o maior salmo, que é o 119. E o título da nossa lição é A Palavra de Deus. E agora eu quero que você acompanhe juntamente comigo a nossa conversa de professor. Caro professor, o salmista declara o seu profundo amor e respeito pela Palavra de Deus. 3 coisas formam o Salmo 119: oração, louvores e declarações ao Senhor. É uma meditação profunda que confirma a excelência da Palavra de Deus. Revela também os efeitos da obediência aos seus preceitos e a felicidade que traz vida de todo aquele que a observa. É fundamental que os seus alunos leiam e estudem a Bíblia para que conheçam o caráter de Deus. Seus alunos precisam descobrir que ler e estudar a palavra faz com que eles conheçam as características do caráter de Deus. A Bíblia revela o que Deus fez, o que Ele está fazendo e o que ainda fará. O crescimento espiritual durante o desenvolvimento humano dos juniores acontecerá à medida que seus alunos passarem mais tempo com o Senhor, observando as verdades da Palavra de Deus e seguindo seus conselhos. Professor, tenha o compromisso de oferecer uma aula de qualidade satisfatória aos seus alunos. Demonstre interesse pelo estudo da palavra e incentive seus alunos a terem o mesmo amor pela Bíblia. Vivemos em um contexto de abandono dos valores bíblicos, por isso, tenha a Bíblia como a sua principal fonte de aconselhamento. Que o seu aluno veja em você um habilidoso conhecedor, leitor e estudioso da Palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Queridos, deixamos aí para você então os versículos para meditação durante essa semana. Esses versículos, eles têm tudo a ver aí com o nosso tema, que é a Palavra de Deus. Então, durante essa semana, você pode estar utilizando eles durante seu momento devocional, seu momento a sós com Deus, na hora que você for orar, ler a palavra, e aí você já vai se preparando, lendo esses versículos, o Senhor vai falando com você e vai ser uma bênção. Então está tudo aí, ó, lá na nossa lição, página 46, lição do professor. E o plano de frequência que está lá na lição dos alunos somente, eles vão assinalar aí a aula de número 10 e vamos estar orando nessa aula pelo estado do Amazonas. Então o que você vai fazer? Pedir para eles assinalarem com o X lá na primeira página da lição deles, a lição 10, e nessa primeira oração inicial da sua aula, vocês vão estar orando pelo Amazonas. Se você quiser, nessa aula, pode pedir para um aluno fazer essa oração e vamos juntos orar, pedir que o Senhor abençoe a aula de hoje, orar pelo Amazonas, pelas famílias, crianças, pelas igrejas, que o Evangelho venha alcançar mais e mais vidas naquele lugar. Deixamos 3 opções, 3 sugestões de louvor, que é Amo a Sua Palavra, da Philadelphia Kids, Eu Li na Bíblia, da Aline Barros, e Aprendendo a Bíblia, da tia Tati. Se você tiver mais sugestões, por favor, deixe para nós aqui nos comentários e vai estar abençoando aí os demais professores. E o objetivo da nossa aula hoje, do Salmo 119, ressaltar que a palavra de Deus deve ser praticada com amor e dedicação. Eu não tenho que apenas conhecer a Bíblia, todos os livros, conhecer, já ter lido tantas vezes. Eu já li a Bíblia 20, 30, 40 vezes. Mas de nada adianta se eu não praticar com amor e dedicação. E o nosso versículo hoje, pessoal, está lá no livro de Mateus, capítulo 4 e versículo 4, que vai dizer assim: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que Deus diz. Essa versão ela é um pouquinho diferente, é a versão que a nossa lição traz, a lição
dos juniores ali da CPAD, eles usam a nova tradução na linguagem de hoje. Então, às vezes, tem algumas palavrinhas diferentes daquelas que nós estamos acostumados. Em outras versões vão dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. E eu deixei aí uma sugestão para você, que está no Google Drive. Não é a sugestão que a lição nos sugere, mas eu deixei esses visuais aqui para você ali no Google Drive e você pode estar fazendo download e depois recortar e utilizar com eles no momento da memorização. Então, o que você vai fazer? Recortar o pão e a Bíblia. E aí, vocês vão olhar, você vai mostrando a figura para o seu aluno e eles vão repetindo com você. Então, o pão, nem só de pão viverá o homem. E depois a Bíblia, mas de toda a palavra que Deus diz, ou de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que Deus diz. E o versículo também deixei para você 2 sugestões ali no Google Drive, se você quiser levar impresso para a aula de hoje. Essa aula vai chegar um pouquinho atrasada, pessoal, mas espero aí que você consiga preparar ela juntamente conosco. A dinâmica também diferente do que a lição sugere. Trouxe uma sugestão bem legal para você, preparei com bastante amor e carinho. Tem um preto e branco e um coloridinho, você escolhe aí se você vai querer utilizar. Então, na lição diz assim, ó: a Bíblia é como se fosse uma biblioteca com diversos livros, não é verdade? 66 livros ao todo. Peça que contem quantos livros há no Velho e no Novo Testamento. Planeje uma exposição visual sobre a organização literária dos livros da Bíblia. Pode ser desenhado em cartolina, confeccionado em EVA. Imite uma estante de livros e organize conforme os conjuntos. Livros da lei, história, poesia, profetas maiores, menores, biografia, histórias, cartas de Paulo, cartas gerais, profecia. Faça uma pesquisa. O objetivo é somente de a criança conseguir visualizar a riqueza da Bíblia e o tanto de assuntos que ela dispõe. Deixe exposto na sala. Então você pode fazer aí uma estante grande, pode usar caixas de leite, materiais diversos que você estiver aí em casa, EVA ou fazer mesmo numa cartolina e deixar. Você pode ampliar aqui, ó, essa impressão, essa atividade que eu fiz, você pode ampliar ela se você souber mexer ali nas configurações da impressora e fazer bem grande e vocês irem montando juntos. Então aqui, ó, Bíblia, seus livros e divisões. Vamos lá, Novo Testamento, 27 livros e o Antigo Testamento são 39 livros. E aí você vai fazendo Pentateuco, são 5, peça para as crianças irem olhando na Bíblia, lá no sumário. Vamos lá, livros históricos são 12, poéticos 5, profetas maiores 5, menores 12, evangelhos 4, históricos, cartas de Paulo, cartas gerais e revelação. E a Bíblia pode ter diversos escritores, tem cerca de 40 escritores, mas tem somente um autor, e aquele que inspirou homens a escrever as escrituras, e o nosso único autor é Deus. Então tem 66 livros, 40 escritores e um autor. E tá bem completinho aí, se você quiser pode entregar um para cada aluno e eles levarem para casa, fazer com calma, enquanto isso eles vão conhecendo e estudando a Bíblia. Então tem 2 sugestões, está ali para você no Google Drive, glória a Deus. E já chegamos no momento da palavra. E na aula de hoje, como de costume, nós vamos utilizar os visuais da pasta de visuais. Ah, tia Tamires, eu não sei como é que faz para adquirir essa pasta, onde é que compra? Então, pessoal, essa pastinha ela vem junto com o kit do professor. Você pode pedir ali para o secretário da escola bíblica e da sua igreja estar pedindo junto com os pedidos das lições e lá ele vai conseguir junto para você. Vem junto com o kit do professor e é uma pasta que tem todas as 13 lições e para cada lição ele traz 3 visuais, 3 figuras.
São figuras bem legais que vão te ajudar no momento de contar a história, porque às vezes é só a gente falando, o nosso aluno fica meio entediado, meio cansado. Como eles são crianças ainda, eles precisam aí de uma figura, de algo para te auxiliar nesse momento da contação da história. E aqui então vamos abrir comigo lá na Bíblia o nosso Salmo 119. Vai abrindo aí, espero você. E o título é assim, aqui na minha Bíblia: A excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. E nós temos aí algumas curiosidades sobre o Salmo 119. Ele é o maior salmo, então ele é o maior de todos aí. Ele tem 22 estrofes e cada uma delas começa aí com uma letra do alfabeto hebraico. Olha só que legal! E cada uma dessas estrofes tem 8 versos. Todas elas vão ser divididinhas com 8 versos cada. E ao final, somando 176 versos. Vamos ver se eu não estou errando, é isso mesmo, 176 versos. E aí, nós vamos falar basicamente sobre a palavra de Deus, sobre a lei do Senhor, ela que nos guia, ela que é a palavra de Deus, a revelação do Senhor para nós. E aí, na primeira figura, para o salmista é uma grande alegria viver os mandamentos do Senhor. E lá no comecinho vai dizer: bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. O que é uma pessoa bem-aventurada? É uma pessoa mais do que feliz, bem-aventurado. Anda nos caminhos retos, anda na lei do Senhor. E durante esse Salmo 119, pessoal, nós vamos ver aí vários sinônimos para a palavra de Deus. 8. Eu listei 8 aqui. Já no comecinho tem uns 6 ou 7, ali na primeira estrofe. Deixa eu ver com você. Então ali nós vamos ter lei, testemunhos, mandamentos, estatutos, justos juízos, palavra, preceitos, ordenanças. Todas essas palavras são sinônimos que elas se referem à palavra de Deus. Então todos esses 8 aqui no Salmo 119. E aí ele continua. Aqui nessa primeira imagem, ó, nós temos as tábuas da lei, que eram os mandamentos do Senhor, que o povo deveria cumprir. Era a palavra de Deus para eles naquele tempo. Temos o pergaminho e temos a Bíblia, que hoje reúne aí os 66 livros. Tudo prontinho. É só nós lermos. E quantos de nós temos mais de um exemplar da Bíblia Sagrada ali na nossa casa e muitas vezes não damos o valor devido a ela? Ela que deve ser a lâmpada, né, para os nossos pés, luz para iluminar o caminho. Ela que é a palavra de Deus a você. Às vezes a gente só ora e diz: eu oro tanto e Deus não fala comigo. Ei, você tem lido a palavra? O Senhor tem pão fresquinho para nós todos os dias, mas às vezes a pessoa diz: eu não gosto muito, eu oro bastante, mas não gosto muito de ler, sabe? Eu ouço a palavra lá que o pastor diz, que prega lá na igreja, mas ler assim em casa não leio muito. Quantas pessoas vivem essa realidade? É verdade. E aí o povo vai perecendo por falta de conhecimento, vai perecendo por falta de pão. Ei, o Senhor não quer te alimentar somente no domingo, outro dia da semana aí que você está cultuando e ouvindo a palavra lá na igreja. Sim, aquele alimento é um alimento forte e precioso, mas o Senhor quer te alimentar todos os dias, aí na sua casa. Ele quer ter esse tempo com você, Ele quer que você tenha intimidade com Ele. E é através das Escrituras que você vai o conhecendo e Ele vai se revelando a você. Então, aqui na figura de número 1, nós vemos aqui a lei do Senhor. Figura número 2, pessoal. Olha que coisa mais linda. Vamos para o verso 9. Como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme
a tua palavra. Nós sabemos aí que a juventude, ela trai aí o mundo, né? É aquele momento que nós estamos crescendo, nos sentimos independentes, queremos fazer tudo o que dá na telha de fazer. Mas como que nós vamos purificar? Como que o jovem vai purificar o seu caminho? Não só o jovem, mas aqui ele fala sobre o jovem, observando conforme a tua palavra. Então é a palavra que vai nos manter firmes durante a nossa adolescência, quando nós somos crianças, adolescentes, jovens, é ela que vai nos ajudar a nos manter no caminho. São momentos de decisões, momentos que estamos crescendo, né, nos tornando adultos, e aí nós temos que nos guiar pela palavra do Senhor. Ouvir a voz de Deus falando conosco. Continuando, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então é ela que vai nos ajudar nos momentos difíceis, nos momentos de tentação, porque eles virão sim. E aí, não, mas a palavra me disse isso, isso e isso. Ela que vai te fortalecer nesse momento. O Espírito Santo vai ajudando você a recordar. Mas como eu vou recordar aquilo que eu não sei? Como? Aqui ele diz que guardou a palavra, então está ali guardadinha. No momento de necessidade, ele vai lá e busca ela, porque ele conhece. Se ele guardou é porque ele conhece. Então nós devemos conhecer. Então aqui, ó, a palavra no coração e ele lendo a palavra de Deus. Você lembra, você já assistiu o filme do Peregrino? Aquele homem que ele encontra uma Bíblia e aí ele começa a ler. E ali e também tem a versão infantil, muito legal, adoro ver esse filme. Sempre que dá, assim, eu vou lá, coloco e fico assistindo. Tem no YouTube também, é O Peregrino, do John Bunyan. E aí ele começa a ler a Bíblia e ali ele percebe que ele tem muitos erros, ele é muito pecador. E aí começa a aparecer um fardo nas costas dele. E aí, à medida que ele vai lendo, aquele fardo aumenta e vai aumentando e é um peso muito ruim de carregar. Até o momento que ele chega na parte de Jesus, que Deus enviou seu Filho ao mundo para morrer por nós. E ali, aquele fardo cai das costas dele. E aí eu tenho uma frase que tem aqui na minha Bíblia. Ó. Cristão chegou a um lugar íngreme, em cujo topo se erguia uma cruz de madeira, e mais embaixo havia um túmulo vazio. Ao aproximar-se da cruz, o fardo caiu-lhe das costas, rolando para dentro da sepultura, e não o vi mais. Cristão sentiu-se maravilhosamente aliviado, e com o coração cheio de alegria disse: a angústia de Cristo deu-me descanso, e a sua morte me concedeu vida. E olha essa imagem, pessoal. Opa, tá caindo todas as minhas coisas. Aqui a imagem, não sei se você vai conseguir ver. Vou chegar mais pertinho aí para você ver. Ó, ali tá o cristão. E quando ele chega na cruz, o seu fardo cai das costas para um lugar que ele nunca mais viu. Amém, glória a Deus. E assim a nossa vida... Quando nós começamos a ler a Bíblia, nós vemos, meu Deus, como sou pecador, e conhecer e nos aproximar de Deus, não é verdade? Nossa, como eu sou pecador, mas o nosso Jesus, o nosso maravilhoso Jesus, Ele nos livra, perdoa todos os nossos pecados. Então aqui, ó, como peregrino, e durante o caminho vinham muitos obstáculos para desviar ele, né? Porque o inimigo, o que ele faz? Ele quer nos distrair, ele quer nos levar por caminhos tortuosos, mas o que vai nos guiar nesse momento é a palavra do Senhor. É ela que vai nos guiando, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. E ali, na última figura de número 3, é justamente essa parte que eu falei agora, que é o verso 105, que diz: lâmpada para os meus pés a tua palavra e luz para o meu caminho. Inclinei meu coração a guardar os teus estatutos para sempre, até o fim. E tem um verso que eu destaquei aqui, que foi um dos meus preferidos desse salmo, que é o verso 56. Deixa eu tomar uma aguinha aqui que a tosse tá vindo.
Tô com uma tossezinha chata. Vamos lá, o verso 56 em outra versão, né, que diz assim: Este tem sido meu estilo de vida, obedecer aos teus preceitos. Tu és a minha herança, Senhor. Prometi obedecer a tua palavra. Então, o nosso estilo de vida tem que ser esse, obedecer a palavra do Senhor. Ai, mas é tão difícil, a Bíblia tem tantas coisas difíceis. Como que uma pessoa vai conseguir obedecer tudo isso? Ei, vá caminhando com o Senhor. A palavra de Deus diz, lá no livro de João, lá no capítulo 14, Jesus disse assim, ó, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, se você ama a Jesus, você vai guardar a palavra dele. Ele te ajuda, ele é teu amigo, ele é teu pai, ele está sempre contigo. Ele vai nos ajudando, o fardo dele, o jugo dele é suave, o fardo é leve. Ele está contigo, ele vai te dar graça. Se você não gosta de ler, aquele que não tem, que peça. Peça a Deus vontade de ler a palavra dele. Ei, você pode orar por isso. E o Senhor vai colocar um desejo aí no teu coração, uma sede, uma fome pela palavra dele. Se você não tem, peça. Peça aquele que é a fonte. Ele vai dar para você, com toda certeza. Então, pessoal, esse foi o nosso salmo. Aí estão as figuras, ó. Uma mais linda que a outra. E eu criei uma atividade, queridos. Eu pedi para o Senhor, Senhor, me ajuda a criar uma atividade tão legal que os alunos vão compreender aí realmente o que é a palavra, o que é essa nossa caminhada cristã. Que nós somos, sim, peregrinos aqui. Estamos aqui só de passagem, mas nós podemos nos perder por caminhos tortuosos. E o que vai nos garantir chegar no lugar certo, aos céus com o Senhor, é a palavra, é a Bíblia. E eu trouxe também, antes disso, já estava esquecendo, é um recurso que eu criei há um tempo atrás, eu acho que eu deixei disponível para vocês aqui em alguma outra aula, que vai falar sobre a Bíblia. A Bíblia é como? Ela é como um escudo, e aí eu fui deixando ali o versículo e a citação bíblica, né? Provérbios 35. É como lâmpada, tudo com respaldo bíblico, tá, pessoal? É como lâmpada, é como fogo, ou você pode mudar a palavra de Deus, é como fogo, é como marreta ou martelo que despedaça a rocha, é como semente, a semente é a palavra de Deus, lá em Lucas 8, é como um espelho, Tiago 1:24, é como uma espada, Hebreus 4:12, é como pão, João 6:48, é como mel, Salmos 19:10 e por último, é como leite, lá em 1 Pedro 2:2. Então você também pode preparar aí esse recurso e levar para os seus alunos entenderem como a palavra de Deus ela é preciosa. E voltando agora ali para a atividade, ó, o mapa da caminhada cristã. Então lá embaixo, ó, se entregar a Jesus, aceitá-lo como Salvador, né? E aqui é um mapa, né? Como se fosse um mapa e ali o caminho que nós vamos trilhando. Batismo nas águas, é importante nascer de novo nas águas, né? Se alimentar da palavra e orar. Dar frutos, servir a Deus, fugir do mal ali, ó, renúncia é para um lado, pecado para o outro. E aí então nós chegaremos na cidade celestial. Você pode levar como uma sugestão aí, uma opção, outra opção além das atividades da nossa lição. Lembrancinha também trouxe, pessoal, coraçãozinho, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que você vai fazer? Você vai recortar ali, ó, vai ficar assim, certo? Ó, coraçãozinho. E aí você fecha e pode entregar aí para o seu aluno a palavra de Deus guardada no coração. Amém? Vamos lá, que mais? Já concluímos a nossa aula hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixe para nós nos comentários.
Todo esse material está para você disponível gratuito ali no Google Drive. Aqui embaixo na descrição do vídeo você clica em mais, ali vai aparecer um texto em azul, um link. Clica em cima dele, procura pela pastinha dos juniores, o número da lição que você deseja, hoje lição de número 10, e utiliza tudo aí para a glória do Senhor. Queridos, já concluímos a nossa aula hoje, então aprendendo sobre o valor da palavra de Deus, que é através das Escrituras que o Senhor ele vai se revelar a nós. Amém? Queridos, obrigado por tudo, por vocês que nos acompanharam até aqui. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor a todos. O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br. Bem-vindo à ADC TV, o seu canal de edificação e esperança. Aqui você encontra louvores que alegram a alma, trazendo paz e renovação ao seu coração. Mensagens que inspiram a fé e iluminam o caminho da vida. Devocionais que transformam a sua espiritualidade, fortalecendo a sua conexão com Deus. E nossos podcasts edificantes, recheados de conteúdos que elevam a sua compreensão e fé. Não perca as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com conteúdos em PPT e PDF gratuitos, disponíveis para download. Conteúdo exclusivo, feito para você que busca conhecimento e crescimento espiritual. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e faça parte dessa família de fé. Junte-se a nós e transforme sua vida. ADC TV, sempre com você.